Amém, glória a Deus. Eu convido a igreja a se colocar de pé nesta noite. Glória a Deus. Eu convido você a colocar a mão sobre o teu coração e falar com o Espírito Santo de Deus o que tem afligido a tua alma nesta noite, o que tem deixado angustiado o teu coração nesta noite, porque o Espírito Santo de Deus já está aqui neste lugar. Eu tenho certeza que Ele já falou no meu coração e já falou no teu coração através dos louvores, mas agora vai ser um momento especial, que é a palavra que transforma de dentro para fora, a palavra que cura e que nos liberta e que nos salva. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, eis aqui a tua amada igreja nesta noite. Papai querido, nós já te louvamos, nós já engrandecemos, exaltamos o teu santo nome. E nesta hora, ó Pai, nós estamos aqui reunidos para ouvir a tua palavra que vai nos transformar de dentro para fora, a tua palavra que vai curar a nossa alma, a cura física nesta noite. Papai querido, que desde já, Senhor, o Senhor quebra todas as barreiras, todo impedimento, tira tudo que não provém do Senhor contra as nossas vidas nesta noite. Acalma, Senhor, cada coração, tira nesta noite os pensamentos que não provêm do Senhor, mas que a tua presença, ó Pai, venha ser notória neste lugar. Papai querido, abre os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais nesta noite. Papai querido, que a palavra venha do coração do Senhor para as nossas vidas nesta hora. Apresenta o teu servo que irá ministrar a tua palavra, que ele venha esvaziar dele mesmo, mas que a tua presença, que a tua glória seja manifesta através da vida dele. É o que nós te pedimos nesta noite. Fala conosco, ó Pai, através da tua palavra, em nome de Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Cumprimento os irmãos, a paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos aqui nesse domingo, aprendendo um pouco mais nessa caminhada, aprendendo um pouco mais daquilo que Deus tem para nós. Abram vossas Bíblias em Gênesis 18, lá no comecinho. Gênesis 18, 17. Gênesis 18, 17. Amém? Amém? E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guarde o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e virei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali, e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E chegou-se Abraão, dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-las-á também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faça tal coisa, que mate o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos, dentro da cidade pouparei todo lugar por amor deles.
Respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirá por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar e disse: se porventura acharem ali 40, e disse: não farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire o Senhor se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30, e disse: não farei se achar ali 30. E disse: eis que agora me atreverei a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20. E disse: não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire, ó Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se achar ali 10. E disse: não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou a seu lugar. Podeis sentar em nome do Senhor Jesus Cristo. A história de um grande homem, a qual faz com que anos e anos e anos o seu nome continue ecoando até chegar aqui onde nós estamos, porque isso aconteceu há quase 4.000 anos atrás. Mas o que Abraão tinha de especial? Abraão era um rei, Abraão era um guerreiro, Abraão era um sábio. Quem era Abraão? Abraão era um homem assim como cada um de nós, um homem a qual teve um encontro com Deus, e a partir daquele momento ele pegou aquela oportunidade, guardou no seu coração e continuou essa caminhada confiando, porque isso é ter fé. Fé é quando nós caminhamos acreditando que Deus estará sempre nos protegendo e nos fortalecendo. Igual aquele povo, 40 anos no deserto, aquele tempo não passava, mas com Deus estava no meio deles, aprendendo cada dia um pouco da palavra, do conhecimento, da confiança. Assim também foi na vida de Abraão. Quando Deus fala para Abraão: saia da tua terra, com a tua parentela, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Ele nem sabia onde, mas ele teve fé no coração, e ali naquele momento ele começa uma caminhada. Através dessa caminhada, Abraão vai fazendo com que a fé cresça no coração dele. Através dessa fé, vai avançando entre anos e anos e anos, até chegar aqui, para que nós aprendêssemos de verdade quem é o pai da fé, nosso Abraão. Abraão, quando sai da sua parentela, ele sai com a sua esposa Sara, e sai também com seu sobrinho Ló. E eles têm uma caminhada grandiosa, e você vê através da palavra o tanto que Deus é maravilhoso, porque Deus naquele momento ia destruir Sodoma e Gomorra. E o que Deus fala para Abraão? Deus fala para Abraão que Deus nunca deixa o seu povo enganado. E a partir daquele momento ele fala para Abraão: eu vou destruir essas cidades, porque essas cidades estão pecaminosas, estão fazendo coisas que não agradam a mim, mas o seu sobrinho está lá dentro. Por isso que Deus fala para Abraão, para que Abraão, através da fé no coração, pudesse interceder sobre Ló e toda a sua família. E a partir desse momento, Abraão começa a falar com Deus: mas Senhor, e se tiver pessoas justas naquele lugar? E se tiver 50? E se tiver 45? E aí ele foi baixando até chegar a 10 e viu que não tinha. Mas através da palavra, através da fé no coração dele, Deus manda anjos até a cidade de Sodoma e Gomorra, e ficam na casa de Ló. E a partir daquele momento, antes que caia enxofre sobre esta cidade, os próprios anjos de Deus tira o sobrinho de Ló, a sua esposa e suas filhas lá de dentro, mostrando para nós a fidelidade de Deus, o tanto que é grandiosa. Mas para que essa fidelidade fosse acontecer na vida de Abraão, precisou de uma caminhada, essa mesma caminhada a qual nós estamos aqui reunidos. Porque nós nunca vamos aprender a ter fé no coração da noite para o dia. Para ter intimidade com Deus leva tempo, e Deus nunca fala o tempo que leva,
Foi assim na vida desses grandes homens. Apenas ele fala, ele te dá a palavra. A partir desse momento você começa uma caminhada, não importando com os obstáculos, com as dificuldades, com tudo que aparecer, porque todas as dificuldades que aparecer, lembre-se que Deus estará com cada um de nós para nos livrarmos delas. É isso que faz a fé crescer dentro do nosso coração. Em Êxodo 3, a palavra de Deus fala assim, Êxodo 3. Vamos navegar na palavra do Senhor. Êxodo 3, a palavra de Deus fala assim, 3:1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te achegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais, olha que maravilhoso: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Passa-se mais uma geração, mais 2 gerações, mais 3 gerações, e o nome de Abraão continua firme, porque fez a vontade de Deus. O nome de Abraão começa a atravessar anos e anos, até chegar lá na frente, no seu povo, para que o seu povo conhecesse que um homem andou através da fé e fez a vontade de Deus. Moisés, a partir desse momento, Moisés começa a andar com Deus, sabendo que atrás dele, fazendo parte da sua descendência, existiu Abraão, que fez de verdade a vontade de Deus, que recebeu milagres, que concebeu filhos da promessa que era Isaque. Abraão que ia fazer um sacrifício com Isaque, confiando que Deus ia ter a providência na vida dele, e foi o que aconteceu. A partir desse momento, Moisés também começa uma caminhada, mostrando para mim e para vocês o que é ter fé dentro do coração. Fé é você continuar avançando e acreditando de verdade que Deus pode mover os céus e terras por cada um de nós. Fé é quando você olha essa palavra, você ouve essa palavra e você vê que Deus está aqui no meio de nós, falando através dessa mesma palavra que Ele falou com esses grandes homens há mais de 2.000, há mais de 3.000 anos atrás. Moisés tem uma história bonita. Moisés começa na dificuldade, um povo na escravidão. Porque para você valorizar aquilo que Deus tem na sua vida, você tem que olhar para trás e ver aquilo que você já passou. Um povo escravo 400 anos, mas Deus ia dar a liberdade para esse povo. Por isso que eles precisavam estar na escravidão, para valorizar aquilo que Deus tinha para cada um deles. Senão nós nunca valorizaríamos aquilo que Deus tem para nós. Por isso, através desse milagre acontecido na vida de Moisés, quando criança, jogado em um rio, porque o faraó estava matando os meninos hebreus. Mas aí o próprio Deus coloca o próprio faraó para cuidar de um hebreu. E toda aquela nação escrava olha e vê e fala: algo está acontecendo. Será que esse menino é o menino que vai nos salvarmos? Será que esse menino é a promessa de Deus nas nossas vidas? Porque Deus não age sozinho, Ele age através de nós, através de pessoas que têm fé, e vai falando para as outras que não têm, o coração vai abrindo e vai andando, e essa caminhada vai aumentando, e assim que é o povo de Deus, vai crescendo de fé em fé, de glória em glória. Se você olhar na frente, Jesus Cristo chega e começa a andar com seus discípulos escolheiros, Pedro, André, João, Tiago, eram 12. Agora você olha, veja tantas igrejas que estão reunidas nesse momento aqui, só na nossa cidade, só no nosso estado, só no nosso país. Quantos milhões de pessoas estão glorificando o nome de Deus, porque Jesus Cristo reuniu 12. Fé no coração é isso. Com o tempo a obra vai crescendo, mas tem que acreditar de verdade.
Moisés estuda nas melhores faculdades do Egito, cresce, se torna um homem valoroso, com conhecimento, mas faltava no coração dele humildade, porque a palavra de Deus fala, os humilhados serão exaltados. Por isso que nós temos que estar sempre pequenos, para que Deus possa fazer com que nós cresçamos diante dele. Foi assim na vida desses grandes homens, que erraram, mas levantaram e continuaram caminhando. 42 anos passou na vida de Moisés. Ele aprendeu a ler e escrever, aprendeu altos conhecimentos, mas agora ele precisava de conhecer Deus. Por isso Deus o tira do Egito e coloca no deserto. Naquele momento ele já ouve falar de um tal de Abraão, que teve essa fé grandiosa de levar seu filho para fazer um sacrifício para Deus, o maior de todos os sacrifícios que o homem faz, aquilo que é mais precioso para nós, os filhos. A partir daquele momento, Moisés encontra com Jetro e começa a pregar a palavra para ele. E se você nota, começa o ministério depois com 82 anos. Levou mais 40 anos para Moisés ser quebrantado. Então você vê que para nós termos o conhecimento de Deus, vai levar tempo, não importa o tempo que vai levar. Quando Abraão começa uma caminhada com Deus, ele começa com 75 anos. Quando ele tem o filho da promessa, que é Isaac, ele já estava com 100 anos, mostrando que para Deus nada é impossível. E isso é ter fé no coração. Fé é você continuar a caminhar, sendo fortalecido por essa palavra, que nos dá a sustentação, mas tem que ter força de vontade, amar a obra. Porque quando você você ama aquilo que Deus tem para você, Deus faz milagres. Foi assim na vida de Moisés. Quando Moisés é alicerçado com a fé do coração, e Moisés ainda fala, quando ele fala para o Senhor, fala, eu não tenho capacidade para fazer isso que você quer. Eu não tenho capacidade de voltar lá no Egito para lutar com aquele povo. Pois foi nesse momento que ele falou que não tinha capacidade, que Deus falou, você agora está pronto. Porque agora você não confia mais em vocês. Agora vocês confiam em mim. E a partir do momento que nós confiamos única e exclusivamente na palavra de Deus, é que Ele age no meio de nós. E aí Ele começa a nos direcionar. Porque enquanto nós confiamos na nossa própria força, nós não ouvimos a palavra de Deus. Quando Moisés estava no Egito com 42 anos de idade e vê o seu povo apanhando, o que ele faz? Ele mata a pessoa que estava batendo nos hebreus, no hebreu, ele mata o soldado e enterra ele. Ele quis fazer da sua maneira. E quando nós fazemos da nossa maneira, não dá certo. Eu passei a minha vida inteira fazendo da minha maneira e não consegui chegar a lugar nenhum. Foi só decepção, decepção e decepção. Quando eu entreguei o meu caminho ao Senhor, o Senhor começa a trilhar e fala, agora eu vou direcionar cada um de vocês. Assim Ele fez na vida de todas essas pessoas. Na vida de Abraão. Abraão sai confiando que Deus tinha o melhor para ele. Mas ele só vai aprender realmente que Deus tem o melhor para ele é na caminhada, é no distanciamento. Quanto mais tempo levar nós caminhamos com o Senhor, mais nós vamos nos aproximando dele. Isso se chama intimidade. E Moisés volta depois que estava pronto. Mas ele volta sozinho? Não, ele volta com Deus. E aí o que ele fala para o faraó? Meu Deus mandou você libertar o meu povo para que preste culto no deserto. É no deserto, é na dificuldade. Porque no deserto é que nós aprendemos a alimentar do pão da vida. Quando Jesus Cristo é batizado no Rio Jordão, o Espírito Santo conduz para o deserto. 40 dias e 40 noites ele ficou lá. E teve fome. E aí aparece o maligno. Se tu é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E aí ele fala e mostra para cada um de nós, se vocês andarem na minha palavra e tiverem o conhecimento, vocês vão aprender a se defender. E Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa palavra que nós estamos alimentando aqui, agora, nesse momento. E Abraão também alimentou dela. Abraão não foi rei, Abraão não foi um guerreiro, mas ele foi uma pessoa com a fé tão grandiosa no seu coração, que ele confiou em Deus de verdade,
e saiu sozinho, caminhando, junto com a sua esposa, fazendo a obra, porque cada vez que ele caminhava no meio daquele povo, o nome de Deus era glorificado. Amém? Em Gênesis 20, a palavra de Deus fala assim, Gênesis 20, vamos falar de fé. Gênesis 20, 21 a 7. E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe: eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela, por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo: é minha irmã. E ele também disse: é meu irmão. E ela também disse: é meu irmão. Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isto. E disse-lhe Deus em sonhos: bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isso, e também eu tenho impedido de pecar contra mim, por isso te não permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará para ti para que vivas. Porém, se não la restituíres, sabe que certamente morrerás tu e tudo que é teu. Oh, Deus maravilhoso. Naquela antiguidade, quando um homem andava com uma mulher, um rei olhava, e se ele se interessasse para aquela mulher, ele tomava a mulher do cara e mandava matar o marido, pegava a mulher e colocava no harém. Isso aí era normal naquela época. E Abraão já tinha passado por essa situação lá no Egito. Então, quando eles perguntavam como Sara era bonita, era vistosa, eles perguntaram quem é, ele falava: é minha irmã, né? Com medo de pegar e, além de levar ela, ainda matar ele. E nesse determinado momento da vida de Abraão, quando ele carrega a esposa dele, o Senhor em sonhos vai e fala para ele, fala: devolve, porque aquele é profeta meu. E devolve. Eu acho tão interessante que Deus fala para ele devolver e ainda pedir oração para Abraão, fala para ele abençoar você, porque senão a coisa vai ficar feia para o seu lado. Então você vê o tanto que Deus é fiel. Mas essa fidelidade nas nossas vidas só vai ter se nós caminharmos com fé igual Abraão caminhou. Essa fidelidade de Deus em meio de nós só vai acontecer quando nós abrirmos mão do mundo e andarmos no caminho da palavra, igual está em João 3, quando Nicodemos foi atrás do Senhor Jesus. Tem que morrer para o mundo e nascer para Cristo, porque quem nasce da carne é carne. O que é nascer da carne? As concupiscências do mundo, a soberba da vida, a concupiscência da carne, tudo isso. E aí você morre para o mundo e começa uma nova caminhada com Deus, aquilo que Deus fez na vida de Abraão: saia da tua parentela para uma terra que eu lhe mostrarei. E ele nem sabia onde, e ele começa essa caminhada e vai crescendo através da palavra do Senhor, e o Senhor vai defendendo. E os lugares que ele vai pisando, o Senhor vai abençoando e protegendo ele, para que a fé crescesse no coração. E quanto mais tempo leva nessa caminhada, mais nós vamos nos tornando espirituais. E Abraão vai alicerçando-se sobre a palavra de Deus, para que no final de tudo ele pudesse fazer aquilo que seria mais grandioso, e que fizesse falar que Abraão é o pai da fé, que é o sacrifício do seu filho. Em Josué 1:9, a palavra de Deus fala assim, Josué 1:9, Josué 1. E todos esses homens que nós estamos falando aqui, todos eles andaram porque Abraão andou primeiro. E nós também. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo:
Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto, desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Essa mesma palavra serve para nós que estamos nessa caminhada aqui hoje também. Porque também somos filhos da fé. Somos filhos de Abraão na fé. Josué teve uma caminhada com Moisés. Ninguém aprende sozinho. A gente só vai aprender com pessoas que já têm o conhecimento, porque foram passadas de geração em geração até chegar lá em Abraão. Josué vê Moisés fazer aqueles andar, né, no meio do mar. Tudo aquilo que Deus fez na vida de Moisés, Josué estava lá vendo e aprendendo, a fé crescendo no coração dele. Essa fé é transformada através de grandes pessoas que andam nessa palavra. O mesmo acontece na vida de Moisés, quando Deus fala, eu sou pai, né? Eu sou o pai de Abraão, o pai de Jacó, de todos eles, mostrando para ele confiar, porque já é uma história nessa caminhada. A mesma coisa ele fala para nós. Se vocês olharem para esses grandes homens que andaram com Deus, até chegar nos dias de hoje, podemos confiar nele, em todo sacrifício, em toda a força de vontade. Você acha que Josué já foi tendo encontro e aprendendo? Não, ele ficou observando a palavra, tudo que Moisés fazia, observando o maná que caía do céu, observando a cortina de fogo que ficava de noite, guiando aquele povo. Deus protegendo cada um deles. Quando fizeram o tabernáculo, ele estava lá no meio também, ajudando, fazendo parte, participando, porque quando nós participamos, nós crescemos, e a fé cresce dentro do nosso coração, e aí nós vamos nos libertando do mundo, que é a coisa mais difícil, é libertar do mundo. Por isso que Jesus fala que é difícil. O deserto para nós hoje é a libertação do mundo. O mundo simboliza o Egito. O mundo simboliza a escravidão. Tudo que o mundo der para cada um de nós, ele pede algo em troca. Jesus Cristo deu sua própria vida e não pediu nada. Pelo contrário, ele falou, anda nesse caminho que vocês vão ter o melhor. O maná que cai do céu, ser espiritual, crescer, continuar pregando essa palavra, continuar desenvolvendo. Vai ter momentos em que o deserto será quente demais, vai ter momentos em que a noite será fria demais, mas para cada uma dessas coisas que acontecer, Deus estará conosco, nos protegendo e nos fortalecendo. Por isso Josué avança na fé, porque depois que Moisés perece, que o ministério dele termina, Josué já estava preparado. Por quê? Porque teve fé e continuou andando junto com cada uma daquelas pessoas. E velho, ele entrou na terra prometida e lutou e entregou para cada um do povo, porque ele foi responsável por isso. E terminou a batalha e disse, eu e a minha casa serviremos a Deus, igual a nós aqui. Em Mateus 10:33, a palavra de Deus fala assim, Mateus 10:33, Mateus 10:33. Mateus 10:33. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai, que estás no céu. Não cuideis que vim trazer a paz à terra, mas vim trazer paz, mas a espada. Porque eu vim pôr em disseção o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos dos homens serão seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Jesus aqui não está falando para você não ter amor com seus pais, com seus irmãos, com toda a sua família. Ele está falando para você pegar esse amor que você tem por eles e colocar em Jesus.
Porque quando você colocar o amor que você tem por eles em Jesus, Jesus tem o poder de salvar toda a sua família. E a sua família não tem poder de salvar nenhum de nós. E isso foi o que aconteceu na vida de Abraão. Ele cumpriu tudo isso aqui. Porque quando Abraão pega o seu filho Isaque para fazer o sacrifício, ele foi contra a sua esposa, ele foi contra o seu filho, mas ele foi a favor da palavra de Deus, porque ele obedeceu aquilo que Deus queria na vida dele. Porque quando ele vai chegando, o seu filho Isaque pergunta: uai, cadê o cordeiro? Estou vendo a lenha, estou vendo tudo aqui. Aí o que Abraão fala para ele? Deus proverá. E o que é mais incrível é que Isaque fica quietinho. Ele deixa ser amarrado para que o sacrifício aconteça. Por quê? Porque Abraão pregava a palavra para ele. As mesmas coisas acontecem hoje, quando nós pregamos para os nossos filhos, para todas as pessoas, para que elas venham entender que Deus tem sempre o melhor para cada um de nós. E quando Abraão levanta o cutelo para sacrificar o seu próprio filho, fazendo a vontade de Deus, e ao mesmo tempo temor, porque a palavra de Deus fala que o princípio da sabedoria é temor a Deus, e Abraão viu Sodoma e Gomorra queimar em enxofre, isso temeu no seu coração. Mas quando ele faz o sacrifício, que ele levanta o cutelo, o anjo do Senhor fala: pare, e aparece o cordeiro, para que ele coloque no lugar de Isaque, simbolizando o Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por cada um de nós. E para terminar, em João 8, 52 e 59, a palavra de Deus fala assim, João 8, 52, João 8, 52. A 59. Diz-lhe, pois, aos judeus: agora conhecemos que tem demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior que Abraão, nosso pai, que morreu? E também os profetas morreram? Quem te faz tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vos não conheceis, mas eu o conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. Disseram, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Disse Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Isso é ter fé. Quando nós temos fé no coração, não importa o que nós somos, não importa títulos. Abraão não tinha nenhum título na vida dele. Abraão não era rei, não era soldado, não era guerreiro, não era sábio, mas Abraão era o pai da fé. E o seu nome foi avançando gerações após gerações, gerações após gerações, pelo seu feito, pela sua fé, pela sua força de vontade, até chegar aqui nos dias de hoje, a qual nós estamos pregando sobre ele. Porque ele amou Deus de tal maneira que ele colocou o seu filho Isaque para ser sacrificado. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que cada um de nós fôssemos salvos. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade. Que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração e continue nos transformando. Continue nos dando força. Continue nos fortalecendo, nos alegrando. E que nós continuemos, cada dia que passa, chegando mais próximos da vontade do Senhor, que é continuar ganhando almas para o Senhor. Eu agradeço essa rica oportunidade. Amém? Glória a Deus. Quem precisa de oração? Então vamos nos colocar de pé nesta noite, vamos unir a nossa fé e apresentar a nossa família, apresentar a nossa vida diante do altar do Senhor, apresentar a semana que se inicia, né?
nos nossos locais de trabalho, que o Senhor venha nos capacitar e venha derramar da graça dele sobre as nossas vidas. Vamos levantar nossas mãos para o céu, de onde vem o nosso socorro, e vamos unir a nossa fé. Soberano Deus e eterno Pai, nesta noite, ó Pai, nós levantamos a nossa mão para o alto, de onde vem o nosso socorro, e apresentamos, Senhor, a vida de cada um dos irmãos que estão aqui conosco, a vida de cada um dos irmãos que não puderam vir, que o Senhor venha alcançá-los nesta noite com as bênçãos sem medidas do Senhor. Papai querido, fortaleça a tua igreja. Papai querido, nos ensina a cada dia te servir em espírito e verdade. Papai querido, que tudo que fizermos, ó Pai, nós venhamos apresentar diante de ti. Desde já, Senhor, o Senhor quebra as barreiras, o impedimento, tira tudo que não provém do Senhor, nas nossas vidas, na vida da nossa família. Nós apresentamos, ó Pai, a semana que se inicia diante da Tua presença. Visita os nossos locais de trabalho. Papai querido, que o Senhor venha nos capacitar com a unção do Senhor, e tudo que fizermos, ó Pai, venha ser por excelência. Nos ensina, ó Pai, a ganhar almas para o Teu reino, ó Pai, aonde nós estivermos. Papai querido, nós apresentamos também aos nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo, que o Senhor venha alcançá-los nesta noite com as bênçãos sem medidas do Senhor. Papai querido, nós te louvamos, te engrandecemos, porque até aqui o Senhor tem nos dado graça, até que o Senhor tem guardado as nossas vidas, a nossa entrada, a nossa saída. Alcança da mesma forma a nossa família, a nossa parentela, que as bênçãos sem medidas do Senhor venham alcançá-los nesta noite. Alcança cada um com a cura, com a libertação, com a transformação do Senhor. Nós te pedimos nesta noite, Papai querido, que o Senhor venha levar os irmãos debaixo das tuas mãos santas e poderosas, guardando do homem sanguinário, fraudulento, livra do acidente, ó Pai. Nós te pedimos nesta noite e te louvamos, ó Pai, por estarmos aqui, pelo privilégio, ó Pai, de estarmos na tua presença nesta noite, em nome de Jesus, amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém, glória a Deus.